Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, esse estudo. Estamos mais uma vez aqui para divulgar a verdade, doa a quem doer. E estamos falando, sou um representante da verdadeira religião de Deus. E mais uma vez nós vamos aqui desfazer uma das grandes falácias, não dizer mentiras que o cristianismo inventou ao longo do tempo. É um tema muito controverso, que diz assim: Deus rejeitou Israel, Porque no meio do cristianismo tem uma falácia que diz que Deus rejeitou Israel e escolheu o cristianismo, Será se isso é verdade? Então vamos fazer aqui um estudo baseado, numa suposta profecia que os cristãos falam de Daniel, E vamos aqui destrinchar mais uma desta falácia do cristianismo. No Novo Testamento, lembra que Jesus teria ensinado e proclamado a rejeição formal de Israel, isto é, da nação judaica como povo sacerdotal, segundo o que lemos em Mateus 21, 43. Jesus acreditava que os judeus perderam sua condição de povo de Deus, dando lugar agora a uma composição de todos os povos e nações que passariam a servi-lo e crer nele como Messias. Quando eu digo que Jesus acreditava, nós também podemos supor que escreveram, aquilo que supostamente Jesus tinha dito, Diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Pelo que se percebe, a ideia de frutos aqui para Jesus não representava necessariamente bondade e justiça, mas sim simplesmente a crença nele como alguém enviado por Deus. Assim como os judeus não o aceitaram nacionalmente como Messias, eles passariam então a ser reputados como indignos de continuar como povo eleito. Mas haveria algum embasamento para esta ideia de Jesus? Quais argumentos bíblicos ele teria usado para dar sustentação às suas críticas? Precisamos averiguar os textos bíblicos no hebraico original, Uma das passagens mais emblemáticas que Jesus citou, ou supostamente os que escreveram o Novo Testamento, e que via de regra é usada como base para as alegações supostas rejeição dos judeus, é aquela encontrada em Isaías 6,10. A menção a esta passagem é feita em Mateus 13 a 15. Diz assim: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Porém, como de costume, a citação de Jesus não está plenamente de acordo com o texto original hebraico. Numa versão estritamente vinculada ao sentido do texto hebraico, lemos em Isaías 6,10. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesar os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Uma comparação entre as passagens pode ser algo bastante revelador. Em sua citação, Jesus usa a situação como algo presente, ou seja, como se a passagem falasse do seu próprio tempo. Ao dizer, ouvindo ouvireis, complementando com ideias de futuro, mas não compreendereis, a fim de enfatizar o resultado que pretende pelo fato dos judeus não aceitarem. Quanto ao endurecimento do coração, o texto hebraico não fala exatamente isso, e muito menos usa uma forma verbal de particípio passivo. Antes, Isaías usa uma forma causativa, imperativa, engorda o coração deste povo. Ou seja, faça com que este povo se sinta satisfeito com o que estão fazendo. Da mesma forma, o profeta deveria fechar-lhe os olhos e ouvir para que não entendesse e não mais percebessem os sinais de alerta dados quanto ao exílio iminente. Todas essas ações foram ordens dadas ao profeta para aquela geração. Não se percebe mais sensível à sua mensagem. Vendo por essa perspectiva, aparentemente a citação de Jesus poderia caber a seu próprio contexto, aleatório e casuisticamente. Jesus pretende com isso declarar uma suposta condição irremediável quanto aos seus ministérios. Os judeus não o aceitam. Isto seria um cumprimento da profecia de Isaías. Mi parte favorita de conducir es el hecho de conocer nuevas personas, forzarme a aprender nuevos. Uma suposta condição irremediável quanto aos seus ministérios. Os judeus não aceitaram isso, seria um cumprimento da profecia de Isaías 6,10. Mas não tão rápido. É importante continuarmos lendo Isaías 6, pois o verso 11 explica até quando isso ocorreria. Então, meu irmão, vamos ver aqui o contexto agora dessa história, né? Porque o Novo Testamento só cita lá um versículo isolado. Mas vamos ver agora o contexto, o que realmente a mensagem quer dizer. Então disse eu, versículo 11, né? Até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitante, e essas casas sem moradas, e a terra seja de todo assolada. Isaías 6:11. Ao terminar o verso 11, em sua citação, Jesus deseja fazer com que sua audiência pense que aquela situação lá de Isaías 6, que se passou há 700 anos antes dele, continuava até seus dias, ou seja, que Isaías já teria profetizado que os judeus o rejeitariam. Esta omissão, porém, traz muito dano ao correto entendimento do contexto da citação. Haveria um fim para aquela situação, pois é exatamente isso que o profeta quer saber quando pergunta: até quando? E o melhor é que temos uma resposta de Deus: até que as cidades sejam desoladas. Que cidades? As de Judá. Por qual motivo? Por conta da invasão dos opressores da Babilônia, que promoveria o exílio dos judeus, e isso quase 7 séculos antes. Esta expressão, até quando, naturalmente limita aquela questão após o exílio, como lemos, aliás, em várias passagens, os que antes eram cegos e surdos, quando a mensagem dos profetas voltariam a ver, isto é, entender
e ouvir, isto é, voltaria a dar ouvidos aos avisos divinos. Talvez a mais importante dessas passagens seja Isaías 35:5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isaías 35:5. E embora muito possa pensar que aqui estaríamos tratando da cura física, não necessariamente estamos tratando da cura espiritual necessária para que o retorno do exílio se processasse. Confirmamos isso por fim do capítulo 35, no verso 10, onde lemos: E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. A conclusão dessa passagem não trata de Jesus, seja de sua aceitação ou rejeição pelos judeus. O foco é o retorno do exílio e ponto final. Israel, salvo com eterna salvação. Fazendo contraponto à teoria de Jesus e refutando seus argumentos, Isaías 45:17 diz: Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Não há aqui nenhuma imposição para que Israel creia ou acredite neste ou naquele para sua eterna salvação. Não há aqui sequer menção à necessidade de crer num líder, num santo, numa divindade estrangeira ou mesmo num Messias. Israel é salva no tempo presente com a eterna salvação, ou seja, com salvação irrevogável e perene. E é por esta exata razão que os judeus seguem refratários e indiferentes aos assédios de outras religiões, de outras crenças ou sistemas filosóficos. A resiliência de muitos ao longo da história fez com que os méritos dos patriarcas recaíssem sobre eles, mesmo quando alguns indivíduos caíram. Israel continua sempre e será sempre o povo sacerdotal destinado à missão de trazer ao mundo a verdade e a luz da lei divina. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. Com esse pequeno estudo, vemos a esclarecer mais uma vez, uma verdade doa quem doer. Essa história de que Deus rejeitou Israel como povo escolhido, povo sacerdotal de Deus, é uma grande mentira do cristianismo ou dos seus fundadores, dos seus protagonistas, dos seus escritores do tal chamado Novo Testamento. Não quer nem aqui dizer que Jesus falou essas coisas, porque talvez podem os escritores, as canetas lá dos padres, dos escritores do Novo Testamento, colocaram na boca de Jesus muitas coisas que ele nunca disse e nem pensava dizer. Por isso que sempre eu bato naquela mesma tecla. Jesus existiu. Ele foi um profeta enviado por Deus para aquele povo daquela época que estava desviado da sua Torá. Jesus nasceu judeu, Jesus viveu o judaísmo, Jesus morreu judeu. Ponto final. Que passa disso é tramóia de religião, de falsos profetas, de falsas filosofias, de tudo mais um pouco. Creiam no que estou dizendo. A verdade doa a quem doer. E eu, como representante da verdadeira religião de Deus, professo mais uma vez no único Deus verdadeiro e creio nos seus profetas, o qual Jesus
foi um dos profetas enviados por Deus, e Mohammed também foi um profeta, e mais do que isso, não passo de falácias e mentiras. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Salam aleikum e até lá.